$0. Era isso que o recibo dizia. Marcos levantou o prato. Suas mãos tremiam. Porque embaixo havia algo que ou destruiria tudo ou salvaria tudo. Marcus Washington era invisível. Não metaforicamente. Literalmente invisível. Ele trabalhava em um restaurante estrelado pelo Michelin no coração da cidade, criava pratos que os críticos elogiavam em revistas nacionais, e Minden. Não havia uma única pessoa fora da cozinha que soubesse seu nome. Seu chefe de cozinha, Laurent, se certificou disso. Laurent era branco, treinado na França, carismático de uma maneira que fazia os clientes sentirem que estavam comendo arte, quando, na verdade, estavam degustando as receitas de Marcos. Marcos havia visto Laurent levar o crédito pela emulsão de manteiga marrom que Marcos desenvolveu. Ele ouviu Laurent descrever a redução de açafrão, uma inovação de Marcos, como minha visão. E toda vez que isso acontecia, Marcos engolia em seco, porque ele tinha um filho, porque o aluguel vencia em 9 dias, porque pessoas como ele não podiam se dar ao luxo de ficar bravas. Ele tinha 34 anos. David tinha 10. Eles moravam em um apartamento de 2 quartos, onde o quarto de Marcos era, na verdade, a área de jantar com um colchão no chão. Os sapatos de David tinham um buraco na sola que estava piorando. O inverno estava chegando e Marcos tinha R$ 340 em sua conta. Naquele sábado, a corrida do almoço foi brutal. A cozinha se movia como um único organismo. Calor, pressão, precisão. Marcos trabalhou na estação de molhos, suas mãos se movendo em uma coreografia familiar. Manteiga marrom. Reduções. Equilibrando a acidez com a riqueza. Cada prato que saía pela janela era perfeito, impecável. Por volta das 2 horas, Laurent o chamou para o balcão. "O pato", disse Laurent, alto o suficiente para toda a cozinha ouvir. "Está sem tempero. É por isso que precisamos de uma supervisão melhor." Marcos havia temperado aquele pato. Ele o havia provado 2 vezes. Estava perfeito. Mas Laurent já estava se afastando, já gesticulando para os outros cozinheiros, já estabelecendo na mente de todos que Marcos era o problema. Que Marcos era quem estava rebaixando os padrões do restaurante. Os outros cozinheiros não conseguiam olhar nos olhos de Marcos. Foi então que o homem entrou. Derek, o anfitrião, o levou até a mesa 7, uma das melhores mesas da sala. O homem era alto, distinto, com fios prateados entre os cabelos escuros. Ele se movia com uma espécie de certeza silenciosa que fazia as pessoas se virarem para olhar sem saber por quê. Ele fez o pedido de forma simples. Não fez perguntas, apenas sentou-se com o menu e esperou. Quando Marcos preparou seu prato, alibute grelhado na chapa com beurre blanc de champanhe, aspargos, redução de cítricos, ele despejou tudo nele. Cada técnica que havia dominado, cada grama de cuidado que lhe restava após ser diminuído na linha. Laurent observava do outro lado da cozinha. Escolha interessante fazer todo esse trabalho para a mesa 7. Eles nunca dão gorjeta. Mas o homem fez mais do que comer. Ele fechou os olhos por um momento quando o prato chegou. Quando terminou, colocou os talheres com precisão deliberada. Não descuidadamente, não apressadamente. Respeitoso. Então ele sinalizou para a conta. Quando Derek a trouxe de volta para a cozinha, entregou-a diretamente a Marcos. O recibo dizia R$ 0,00, sem gorjeta. Apenas um espaço em branco. E abaixo, em uma caligrafia cuidadosa, "Veja-me antes de sair." O estômago de Marcos afundou. Ele havia trabalhado duro demais, sido visível demais de alguma forma. Ele seria demitido. Era isso. A gorjeta 0 era a mensagem. "Você está fora." Ele trocou de roupa e vestiu suas roupas de rua, o melhor que tinha, e encontrou o homem esperando na área do bar. De perto, Marcos pôde ver tudo. As linhas ao redor de seus olhos. O peso de algo carregado. Não era um homem vindo para demiti-lo. Era alguém diferente. "Qual é o seu nome?" perguntou o homem.
Marcus Washington. Eu sou Owen Price. O aperto de mão foi firme. Igual. Eu comi em 23 restaurantes nesta cidade. Chefes com estrelas Michelin. Reputações internacionais. Você sabe o que eu encontrei? Marcus não respondeu. Técnica, disse Owen. Precisão. Ego. Ele fez uma pausa. Mas na sua comida, eu provei algo diferente. Eu provei alguém que entende que cozinhar não é sobre impressionar as pessoas. É sobre vê-las, honrá-las, mesmo quando ninguém está assistindo, mesmo quando elas não reconhecem você de volta. Algo no peito de Marcus se quebrou. Eu deixei uma gorjeta de 0 intencionalmente, continuou Owen, para ver o que você faria. Se você diminuiria, se você carregaria ressentimento, se você deixar que o julgamento de outra pessoa mude como você valoriza seu próprio trabalho. Eu não posso me dar ao luxo de ressentimento, disse Marcus em voz baixa. Eu tenho um filho. Eu sei, disse Owen, e ele parecia realmente saber. É por isso que estou aqui. Owen se inclinou para a frente. Eu invisto em talentos negligenciados, pessoas que o mundo já decidiu que não importam. Porque eu aprendi uma coisa. As pessoas que aparecem com excelência quando ninguém está olhando, são elas que mudam tudo. Você fez isso, então aqui está o que vai acontecer. Marcus sentiu seu pulso acelerar. Eu não vou te dar dinheiro, disse Owen. Ainda não. Primeiro, você vai provar algo. Você vai fazer o trabalho. Trabalho real, mentoria de negócios, planejamento, estratégia, 6 meses. Se você estiver sério, eu vou te ajudar a abrir seu próprio restaurante. Marcus não conseguia respirar. Por quê? Ele perguntou. Por quê? Disse Owen. Você é o tipo de homem que ensina seu filho que dignidade não é transacional. Você é o tipo de homem que faz um trabalho excelente mesmo quando isso lhe custa. Isso é raro. Vale a pena investir nisso. Na manhã seguinte, Marcus disse a David. Eles estavam sentados à mesa do café da manhã. David estava balançando os pés. Eles ainda não alcançavam o chão. Marcus envolveu as mãos em torno de seu café e disse: Vou construir algo, um restaurante, nosso. Os olhos de David se arregalaram. Sério? Sério, disse Marcus. Mas eu preciso que você me ajude. Preciso que você acredite em mim, mesmo quando as coisas ficarem difíceis. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis da vida de Marcus. Durante o dia, ele ainda trabalhava no restaurante Michelin. À noite, ele se encontrou com as pessoas de Owen, um restaurador chamado Michele, um contador chamado James, um corretor de imóveis chamado Sarah. Eles o ensinaram sobre planilhas, redes de fornecedores, custos de alimentos, negociações de aluguel. Seu cérebro parecia esticado em formas que nunca havia tomado. Mas 3 semanas após o início da mentoria, algo aconteceu que quase o quebrou. Laurent descobriu que Marcus estava planejando sair. Ele chamou Marcus para seu escritório, uma pequena sala ao lado da cozinha, e fechou a porta. Quando olhou para Marcus, havia algo quase de pena em sua expressão. Você acha que pode abrir um restaurante? Disse Laurent em voz baixa. Você, um cozinheiro de linha de onde quer que você seja. Sous-chef, corrigiu Marcus. Exatamente, disse Laurent. Você é um sous-chef. É isso que você é. É isso que você sempre será. Restaurantes falham constantemente. Você tem um filho, não é? O que acontece quando seu pequeno sonho desmorona e você não tem nada? Você acha que alguém vai te contratar depois que você for marcado como um fracasso? Marcus sentiu as palavras aterrissar como golpes físicos. Fique, continuou Laurent. Você tem um bom emprego aqui. Estabilidade. Por que jogar isso fora? Naquela noite, Marcus sentou-se à mesa da cozinha por horas. Os números à sua frente pareciam impossíveis. O plano de negócios parecia fantasia. A voz de Laurent ecoou. O que acontece quando falha? Ele pensou em David dormindo no outro quarto. Pensou em sua responsabilidade. Pensou em como seria mais seguro apenas permanecer invisível,
Apenas pegar as migalhas. Apenas sobreviver. Por volta das 3 da manhã, David saiu. Ele estava meio adormecido, arrastando seu cobertor. Papai? A voz de David era pequena. Você está bem? Marcos olhou para seu filho. Realmente olhou para ele. Venha aqui, disse Marcos. David subiu em seu colo, ainda meio adormecido. Marcos o segurou e fez uma escolha. Uma escolha real, não nascida da esperança ou ambição, mas de algo mais profundo. Do conhecimento de que se David cresceu vendo seu pai aceitar a diminuição, se David aprendeu que o medo era mais forte que a dignidade, então Marcos teria falhado com seu filho de uma maneira que nenhuma falha nos negócios poderia. Estou bem, disse Marcos. Vou construir algo. Para nós. No dia seguinte, Marcos apresentou sua demissão ao restaurante Michelin. O rosto de Laurent ficou pálido. Ele tentou convencer Marcos a ficar. Ofereceu um aumento. Ofereceu dar crédito a Marcos por seus pratos. Mas, naquele momento, Marcos entendeu algo. A aprovação de Laurent nunca foi o ponto. A própria aprovação de Marcos era o ponto. Nos 5 meses seguintes, tudo acelerou. Owen apresentou Marcos a pessoas com conexões. A restauradora Michele o ajudou a encontrar um local, uma loja estreita em um bairro que estava despertando, cheio de famílias e imigrantes, e pessoas construindo vidas com orçamentos limitados. Um bairro que precisava de algo real. Mas havia pressão em cada etapa. O proprietário queria o primeiro e o último mês mais o depósito. Isso totalizava 12 mil reais. Marcos tinha 8 mil reais economizados. Owen não lhe entregou o dinheiro. Em vez disso, apresentou Marcos a um gerente de banco e disse: mostre a ele seu plano. Marcos passou uma semana aperfeiçoando o plano de negócios. Margens, projeções, custos de fornecedores, cronograma de abertura. Ele o apresentou como se sua vida dependesse disso. Porque dependia. O banco aprovou um empréstimo de 15 mil reais para pequenas empresas. 2 semanas depois, a escola de David enviou uma carta. Ele havia sido selecionado para um programa avançado de culinária. Um intensivo de verão para crianças interessadas em cozinhar. Custava R$ 2.400. David havia estado silenciosamente esperando por isso, nunca mencionando porque sabia que não tinham o dinheiro. Marcos ia dizer não. Mas então ele se lembrou da pergunta de Owen. O que você realmente quer? Ele pagou pelo programa. Isso significava atrasar algumas das obras do restaurante. Significava margens mais apertadas. Mas isso significava que David cresceu sabendo que seu pai acreditava nele, investia nele, mesmo quando o dinheiro estava apertado. No 6º mês, eles tinham o espaço. No 7º mês, eles tinham as licenças. No 8º mês, a cozinha de Marcos e David estava pronta para abrir. Na noite anterior à abertura, Marcos não conseguia dormir. Ele caminhou pelo restaurante vazio às 2 da manhã, passando as mãos pelo balcão, olhando para a cozinha onde tudo aconteceria. Isso era real. Isso era dele. Esse era o futuro de David, construído sobre uma base de dignidade e habilidade e a insistência silenciosa de que ele valia a pena ser visto. Owen chegou na noite seguinte, bem antes de abrirem. Pronto? Ele perguntou. Aterrorizado. Marcos disse honestamente. Bom, Owen sorriu. Isso significa que importa. A noite de abertura foi um caos e uma beleza. David trabalhou na sala de jantar com um paletó de chefe que Marcos havia feito sob medida para ele, ajudando os clientes, radiante com um orgulho que não tinha nada a ver com dinheiro. Marcos estava na cozinha, fazendo o que sempre fizera, mas desta vez para si mesmo. Desta vez, cada prato era um investimento em seu próprio futuro. No final da noite, eles serviram 94 pessoas. 94 pessoas que comeram a comida de Marcos. 94 pessoas que foram honradas por sua atenção. Quando o último cliente saiu, Owen entrou na cozinha. Ele estendeu a mão para Marcos e eles se cumprimentaram como iguais.
Você fez isso, disse Owen simplesmente. Eu não poderia ter, começou Marcus. Você fez, interrompeu Owen. Não eu. Isso foi você. Então Owen entregou a Marcus um pedaço de papel dobrado. As mãos de Marcus tremiam enquanto ele o abria. Dentro estava um documento legal. Um fundo educacional para David. Totalmente financiado. Faculdade, pós-graduação, o que quer que David escolhesse. Sem condições. Sem amarras. Apenas o futuro de um pai, garantido. Abaixo havia uma nota escrita à mão. A gorjeta zero foi um teste. Mas aqui está o que eu não te contei. Eu testo todo mundo. Eu como em centenas de restaurantes. A maioria dos chefes diminui quando é desrespeitada. Eles se tornam amargos. Ou comprometem seus padrões. Você não fez isso. Você se apresentou da mesma forma. Melhor, na verdade. Essa é a diferença entre alguém que tem talento e alguém que vai mudar o mundo. Eu não sou a pessoa que construiu seu restaurante, Marcos. Você é. Eu apenas garanti que alguém estivesse prestando atenção. Continue construindo. Continue escolhendo a excelência. Continue mostrando a David como é a integridade de um homem. Esse é o verdadeiro legado. Anos depois, quando as pessoas perguntavam a Marcus sobre seu sucesso, ele sempre contava a verdade. Ele falava sobre a gorjeta zero. Ele falava sobre Owen Price e a revolução de ser verdadeiramente notado. Ele falava sobre o momento em que quase desistiu. Ele falava sobre David, que cresceu sabendo que seu pai havia construído algo do nada e aprendeu que a dignidade é a única moeda que sempre tem valor. O recibo daquela noite, os R$0 que significavam tudo, Marcus o emoldurou. Ele estava pendurado em seu escritório no restaurante, ao lado dos desenhos de infância de David e do documento legal que mudou suas vidas. E às vezes, tarde da noite, quando a cozinha estava fechada e a sala de jantar estava escura, Marcus ficava no espaço que havia construído e lembrava como era ser invisível. Ele se lembrava do peso de trabalhar duro e não ser visto, e ele se certificava de que cada pessoa que trabalhava em sua cozinha soubesse. Elas eram vistas. Elas importavam. Seu trabalho era honrado. Porque foi isso que Owen lhe deu. Não dinheiro, não oportunidade, mas o presente de ser verdadeiramente notado. E uma vez que você foi verdadeiramente notado, nunca poderá voltar a ser invisível novamente.